Olá, o programa Antônio Conversa está de volta e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. É o Setembro Verde. E o que é o Setembro Verde? É o mês de conscientização da doação de órgãos. E esse mês, assim com muito mais importância, porque nós estamos vivendo aí o caso do transplante realizado no jornalista e apresentador de televisão Fausto Silva, o Faustão. Nós vamos falar sobre esse assunto com Benito Fernandes. Benito Fernandes é o coordenador da Central de Transplantes de Sergipe, que já esteve aqui conosco e volta agora para tratar desse assunto que interessa a todos nós. Olá, Benito. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente mais uma vez. Viu? Olá, Carlos França. Uma satisfação muito grande. Você sempre um incentivador, um apoiador. E doador. E isso é importante a gente declarar. doador, É importante porque a lei brasileira estabelece que cônjuge ou parentes até segundo grau são responsáveis em autorizar a doação. E quando a família tem ciência disso, isso ajuda muito na tomada de decisão nesse momento que é tão difícil, que é a partida, né? Então, é importante que a gente informe os nossos familiares que somos doadores. Quer dizer, essa questão de Faustão, que ainda está movimentando o país, já que ele já fez o transplante, enfim, mas isso despertou também nas pessoas a vontade, o desejo de doar órgãos, né? Exatamente. Foi um evento um pouco triste para ele, mas que teve esse lado positivo, Sim. Que exatamente chamar a atenção da sociedade sobre a questão da doação de órgãos. Que o transplante ele é uma modalidade terapêutica que depende essencialmente do doador. Nós não temos como fabricar órgãos. Os órgãos são doados Sim. de uma pessoa para outras pessoas. E, como eu já disse, quando a família tem essa ciência desse desejo, ela atende, sem dúvida. Isso, é na questão do Faustão, e a gente até vai falar um pouco mais sobre o Faustão diante de tudo que está acontecendo. Muita gente diz que Faustão furou a fila. Eu peguei no site UOL, no portal UOL, uma entrevista de uma mulher que diz: não é bem assim. Eu recebi meu coração em 24 horas. Ele disse, não é só Faustão, quase um terço recebeu o coração novo em menos de um mês na fila. Eu trouxe de propósito essa matéria para discutir isso com você. Exatamente. A legislação ela estabelece alguns critérios, né, para que o paciente que esteja numa situação muito crítica, ele não fique muito tempo em fila, né, em lista de espera. E o que aconteceu com o Fausto Silva foi exatamente isso. Ele não estava em casa aguardando transplante, ele estava hospitalizado. Ele estava em uso de drogas inotrópicos que ajudam a melhorar o tônus muscular e, consequentemente, a contração cardíaca. Numa dosagem também estabelecida por lei, que é mais do que 6 microgramas por quilo por minuto. Sim, sim. Então, tudo isso é observado para que o paciente seja priorizado. E não é só o coração que tem priorização. Todas as modalidades de transplante também os têm. Então, como você bem disse, 27,5% dos transplantes realizados no Brasil, dos transplantes cardíacos realizados no Brasil até hoje, foram em receptores que ficaram menos de 30 dias em lista de espera, né? Agora, como o Fausto Silva é uma pessoa pública, isso chamou a atenção da sociedade. E é importante aproveitar para a gente esclarecer isso. O sistema ele é bastante seguro, é um sistema informatizado de gerenciamento. Quem cadastra o receptor é a equipe transplantadora. Nesse cadastro, ela vai colocar lá qual é o grupo do paciente, que é o primeiro grupo ABO, né? Grupo sanguíneo, que é o primeiro critério de seleção. Depois ela vai colocar as medidas antropométricas, então peso, altura, porque eu tenho 1,90 m e peso 97 quilos. Sim. Meu coração não serve para uma pessoa de 1,5 m. Do mesmo jeito que o coração de uma pessoa não serve para mim. Então, na hora da seleção dos receptores, o sistema ele observa todas essas características para que aquele órgão seja o melhor possível para aquele receptor, né? Então, um paciente que faz hemodiálise, que não tem mais acesso vascular, que não tem mais peritônio para fazer diálise peritoneal. Então, esse também é um paciente que é priorizado. Um paciente que tem uma úlcera de córnea que não responde a tratamento e que, se não for transplantado logo, essa córnea vai romper e ele vai perder o olho. Sim. Então, também é um paciente que é priorizado, né? Então, são vários critérios que o sistema utiliza. Quem cadastra o doador é a Central de Transplantes. A Central de Transplantes coloca lá... Que é do SUS, né? Que é tudo SUS. Não adianta me falar, porque dinheiro... Não adianta você ir para o Albert Einstein. Não, você só vai... Exatamente. Importante, Carlos, a gente enfatizar que só o SUS paga a captação dos órgãos. Plano de saúde nenhum paga a captação de órgãos.
só o Sistema Único de Saúde que paga. Então, o SUS ele pega o órgão, entrega ao transplantador para que aquela pessoa que estava em lista seja beneficiada. Não interessa qual convênio que a pessoa está aguardando em lista. Sim. O tempo é o mesmo, os critérios são os mesmos, nada muda. E a gente ainda tem um agravante na questão do transplante do coração, porque como o coração está batendo, às vezes os familiares dizem, não, mas ele vai voltar à vida. Quando se chega a esse ponto, quando o médico diz, pode ser não tem mais retorno, né? Exatamente. Nós temos 2 tipos de doador falecido, né? O doador falecido com o coração parado, que é aquele corpo que dá entrada no ML, que vai para o necrotério, que a gente vela, né? Esse então, coração não serve mais. Os órgãos não funcionam, não servem. O que a gente pode captar são as córneas, né? Até 6 horas depois da parada cardíaca. Então, óbitos por parada cardiorrespiratória são a maioria, né? Então, o que acontece? Hoje, nós temos no estado, aqui em Sergipe, 323 pessoas aguardando por uma córnea, com tempo de espera de 2 anos. Agora, deixa eu lhe atrapalhar. 323 pessoas. Você tem ideia quantas córneas foram enterradas por dia? Por dia? Não era para ter fila de córnea, era para ter estoque de córnea. Né? E a gente vê assim, o sofrimento dessas pessoas que não conseguem desenvolver suas atividades diárias, alunos que não conseguem estudar porque não conseguem enxergar. Pessoas jovens, né? Pessoas jovens. Então, a gente precisa despertar para isso, ter essa consciência, né? Que pode acontecer com qualquer um. Tá aí o exemplo do Fausto Silva. Sim. Né? Então, qualquer pessoa, e a gente sempre alerta, que as chances da gente precisar de um transplante, elas são maiores do que efetivamente nós temos doadores. Porque só 2 a 3% dos óbitos hospitalares são óbitos por morte encefálica. Sim. Que aí entra essa questão que você estava falando. Um cadáver que tem um coração batendo, que as pessoas desconhecem, porque a gente associa o coração à vida, associa o coração ao amor, mas em algumas ocasiões a gente consegue manter, apesar da perda do encéfalo, o coração batendo. Sim. Como? Com o respirador. Então, o paciente está conectado a uma máquina, é a máquina que está empurrando o ar para dentro do pulmão e a gente consegue manter esses órgãos funcionando por um tempo. Se você desligar aquela máquina, o coração para, o pulmão para tudo. Então, e isso, eu sempre faço uma analogia com o seguinte, você já viu na rua pessoas sem braços, pessoas sem pernas, sem braços e sem pernas, mas sem cabeça a gente não vive. Existe. Então, a morte encefálica significa que todo o conteúdo da cabeça foi perdido. Isso. Né? Como acontece isso, Benito? Então, a cabeça ela tem um espaço limitado. Né? Quando a gente toma alguma pancada, incha, né? Que a gente chama de edema. Se esse edema dentro da cabeça ele é muito abrupto, é muito forte, a pressão dentro da cabeça sobe muito. E aí o sangue não consegue entrar. Aonde o sangue não entra, as células morrem. Não tem oxigenação. Não tem oxigenação, as células morrem. Então, a gente precisa ter essa consciência, precisa saber disso, que a morte encefálica significa a morte da pessoa. É incompatível com a vida você perder todo o encéfalo. Isso. Existem casos, por exemplo, rins. Aqui, nós fazemos transplante de rim aqui em Aracaju, né? Agora, só transplante intervivos ou de cadáver? Isso. Sergipe é um estado pequeno, tem história em transplante. Nós começamos a fazer transplante na década de 80, transplante de rim, transplante de coração. Foi pioneiro, né, no norte e nordeste em fazer um transplante cardíaco. Infelizmente, passando por uma fase difícil, né, os transplantes renais pararam em 2012. 10 anos depois, em 2022, nós voltamos com o transplante com doador vivo no Hospital Universitário. Agora nós estamos aí para o mês, faz um ano, né, que o Hospital Cirurgia está autorizado pelo Ministério para fazer fígado e rim. Ontem nós tivemos uma reunião no hospital exatamente para acelerar essa proposta, porque entendemos que a tabela SUS é uma tabela defasada, os valores são defasados, e o Estado ele vai incrementar esse valor. Então, a gente está numa fase de negociação com o hospital, aguardando a proposta do hospital, e o secretário vai analisar e fazer uma contraproposta, e aí a gente começar efetivamente os transplantes. Agora, vamos supor o seguinte, uma pessoa perde um parente qualquer, num acidente, um AVC, qualquer coisa assim, e ele quer doar o coração. Mas aqui em Sergipe não tem ninguém compatível. Como é que se faz numa situação como essa? Esse coração vai ser enterrado? Não. Existe uma central nacional que fica em Brasília, e todos os estados que não utilizam aquele órgão ou que não saiu nenhum receptor,
compatível com aquele órgão, ele é disponibilizado para essa Central Nacional. E ela faz a seleção nacional, e aí Sim. nessa seleção saem os pacientes, primeiro, no nosso caso, do Nordeste, porque a gente tem de observar que existe um tempo limite para cada órgão. Então, no caso do coração e do pulmão, eles só podem ficar fora do corpo 4 horas. Né? Então, a gente tem de ver logística. Geralmente, os corações aqui de Sergipe, eles são transplantados em Recife, né? Então, a equipe de Recife lá do IMIP, Dr. Fernando Figueiras, eles vêm aqui, captam o coração. Geralmente também a Força Aérea Brasileira disponibiliza uma aeronave e aí leva esse coração e transplanta em Recife. Agora, mas o nosso desejo é que esses transplantes retomem aqui no estado e que a gente consiga efetivamente atender os sergipanos no território. Agora vamos supor, tem um paciente aqui compatível, aqui, ele é sergipano, ele também vai para Recife para fazer lá, para receber o coração lá. Como a gente não está fazendo, os pacientes que precisam de transplantes, eles são inscritos em outros estados. Entendi. A gente só vai começar a inscrever os pacientes aqui em Sergipe quando eles começarem a realizar o transplante. Agora, a inscrição em outro estado é providenciada aqui por vocês. Isso, a gente encaminha, agenda a consulta e o tratamento fora do domicílio, que é um setor, né, da Secretaria de Estado da Saúde, ele viabiliza as passagens aéreas e ajuda de custo. Agora, veja bem outra coisa. Esse coração que o Fausto Silva recebeu, eu não sei, acho que ninguém sabe quem é o doador, né? Existe hoje a lei ela permite isso. Não permite que o receptor saiba quem foi o doador. Mas muitas vezes, nesses casos de pessoas públicas, né? Investiga e às vezes termina sabendo. Mas não é o ideal, porque há uma transferência de sentimentos, né? E isso pode gerar até às vezes chantagem também, né? Isso. Vai dizer, Faustão, você é rico, meu parente lhe doou ao órgão, não sei o que. Então, para evitar todo esse tipo de coisa, a lei hoje proíbe. Pronto. Então, mas tem um detalhe que eu quero também chegar. A família do doador sabia que aquele parente ou aquela parente ia morrer, né? Aí ela viu o coração daquela pessoa batendo, salvou uma vida, com a vida do Faustão, que certamente morreria, se não fizesse o transplante, pelo estado em que ele se encontrava, certamente morreria. Então, Faustão está vivo e uma parte desse parente está vivo no peito de Faustão. Exato. Então, graças à solidariedade de uma família, que no momento de dor, porque não é fácil você perder um ente querido, ela teve a hombridade, a delicadeza, a sensibilidade de se preocupar com a dor de outras pessoas, né? E a gente está salvando outras vidas. Eu sempre digo que a doação de órgãos é o maior ato de benevolência humana, porque é desesperador, às vezes, você amar alguém e aquela pessoa partir de uma forma tão inesperada, como é num acidente, né? E você, mesmo nesse tormento, nessa turbulência, você se lembrar que você pode ajudar outras pessoas. E você ter essa sensibilidade. Então, muitas famílias ligam para a Central de Transplantes agradecendo, né, por essa oportunidade em saber que, como você disse, um pedacinho do seu ente querido está vivo em alguém e que proporcionou essa melhora na qualidade de vida ou essa nova oportunidade de vida. É porque a pessoa passa a ter uma vida normal, né? E, geralmente, os transplantados, eles fazem aniversário 2 anos. No dia do nascimento e no dia do transplante. E existem casos onde o paciente... No passado, você tem uma média de vida muito curta. Agora não, as pessoas vivem muito tempo. Isso. A expectativa de vida tem aumentado, né? A gente tem conseguido... Minha mãe tem 90 anos, né? Então, lúcida, ígida, vai para feira, faz tudo. Então, a gente tem conseguido viver bem, né? Com qualidade de vida. Só que muitas vezes, infelizmente, a gente parte antes, né? Por algum motivo. Com coração novo ou sem coração novo. Exatamente. Então, a gente tem de ter esse sentimento, né? De amor, de solidariedade. E saber que com a nossa morte a gente não vai precisar mais do nosso corpo. É verdade. Olha, eu uma vez entrevistei um garoto que foi feito um transplante do coração dele aqui. Eu estou em dúvida se era Chiquinho ou Joãozinho, no sertão de Alagoas. Morreu há pouco tempo. Não foi do coração. Não foi do coração. Não foi do coração. Eu entrevistei, ele era garoto. Morreu com 55 anos, me parece, e foi de um câncer, não foi do coração. Exato. Né? Quer dizer, então, essa família que doou esse coração deu oportunidade a esse rapaz viver tanto tempo. Com certeza. Nós falamos agora há pouco quantas córneas são sepultadas por dia, rins, quantos são sepultados por dia, quando você poderia estar ajudando alguém. E a gente, quando recebe o paciente, às vezes o paciente vai na Central de Transplantes, principalmente paciente de córnea,
E a dificuldade de enxergar, a dificuldade de andar, você ficar 2 anos, que é o tempo médio de espera, aguardando por uma córnea, e aí você faz um olho e volta para o final da fila para fazer o outro olho. Mas já está enxergando com um. Mas já está enxergando com um, né? Mas a gente precisa melhorar, né? Nós fizemos uma visita técnica agora em Fortaleza e o banco de olhos de lá, eles instalaram um posto, né? Numa sala no IML. Nós já entramos em contato aqui com o diretor do IML, que é um parceirão, Dr. Vitor, e ele já sinalizou para a gente que tem uma sala lá disponível, a gente já está fazendo um projetinho para colocar móveis e fazer uma estrutura que a gente consiga ter um posto do Banco de Óleo de Sergipe lá no IML e a gente não perca as oportunidades de estar melhorando a oferta de córnea no nosso estado. Teve uma época que a gente colocava na cédula de identidade, eu sou doador de órgãos, hoje não existe mais. Isso foi a Lei 9434, em 97. Infelizmente, a sociedade não está e não estava preparada, porque as pessoas ainda acreditam muito em fake news, então acha que ainda está vivo, acha que vai vender os órgãos, acha que favorece o rico, né, como está aí agora ventilando na mídia. Então a gente precisa esclarecer as pessoas que não é dessa forma. Não ocorre dessa forma. O sistema é um sistema extremamente seguro, né? Como eu já disse, é um sistema auditável, né? E a gente tem extrema segurança em relação à distribuição do órgão, até porque os órgãos são distribuídos com critérios de compatibilidade. Sim. Né? Não é a central, nem nenhum funcionário da central, não é Benito, que vai dizer para quem aquele órgão vai. É o sistema. Eu não posso dizer assim, me arranja aí um coração para o fulano. De forma alguma. Não pode ser assim. Não pode dizer, não, meu amigo, é o que o Benito está falando. É tudo uma questão... Tanto que o de Faustão tinha alguém na frente dele, né? Isso. Mas foi rejeitado. Essa pessoa não podia receber aquele coração. Isso. Acontece em algumas ocasiões, por exemplo, eu não sei quais eram as situações do doador desse órgão do Faustão. Mas às vezes o coração tem algum problema e quando a equipe ela cadastra o paciente, a depender da situação, se o paciente está muito crítico, ele aceita ter um coração que não esteja 100%, esteja 80%, 70%. Mas aquele coração vai dar uma nova oportunidade de vida para aquela pessoa. Então, se o paciente ele está numa situação priorizado, mas ele apresenta, por exemplo, uma febre, apresenta uma infecção, então esse paciente ele não pode ser transplantado naquele momento. Sim. Porque o risco dele morrer séptico é muito grande. Sim. A partir do momento que o receptor ele recebe o órgão, ele toma uma carga de imunossupressão muito alta. E isso faz com que o sistema imunológico dele fique bastante ineficiente. Então, qualquer infecção que para a gente não tem nenhum problema, para o transplantado nesse momento do pós-transplante imediato, sim, pode ser um risco muito grande. Morre ele e perde o coração que seria doado. Exatamente. Né? É uma situação. Agora, uma coisa que eu vou te perguntar antes que eu esqueça, né? Começou a sair em jornal notícia, não, o Faustão pode fazer um transplante por 8,5 milhões nos Estados Unidos. O que tem uma coisa a ver com a outra? Me conta. Na verdade, ele não tinha nem condições de transporte. Né? Ele já estava numa situação tão crítica que ele não tinha como ser transferido, mesmo no UTI aérea, para outro país, né? Eu não sei se isso procede, se houve realmente essa possibilidade, se a família pensou nisso, mas assim, o sistema de transplante brasileiro é um sistema universal e integral, né? Diferente do sistema americano. Tanto que Barack Obama, o presidente anterior, ele quis implantar um sistema similar do Brasil e não conseguiu. Porque assim, a saúde lá, ela não é pública, todo lá não mundo tem não SUS. Tem acesso. Pois é, lá não tem acesso. Então, lá realmente você precisa de recursos financeiros para você poder ser atendido, né, no sistema de saúde de lá. Então, graças a Deus que a gente tem um SUS aqui que... nosso problema é que a gente tem uma visão do SUS só na urgência e emergência, só na parte hospitalar. E a gente esquece que o SUS está em tudo na nossa vida. Nós estamos melhor do que o odorante americano. No desodorante que eu uso, no alimento que eu compro, na água que eu bebo, tudo é analisado pela Anvisa. A Anvisa é um órgão do SUS. Sistema Único de Saúde. Exato. Então o SUS está em tudo na nossa vida. E eu fico perplexo quando eu vejo pessoas inteligentes dizendo que não usa o SUS. Né? Eu tenho um plano de saúde e eu não uso o SUS. Usa sim.
gente usa e o SUS está aí na nossa vida diariamente nos protegendo. Né? E a gente precisa defender esse SUS. E quantas vezes você tem plano de saúde, mas você tem que recorrer ao Hospital Geral nosso, aqui ao Hospital João Alves Filho? Quantas? Porque quando tem o acidente, o SAMU ele leva para o USE, né? Aqui no nosso caso. E independente da parte hospitalar, né? Tem toda essa parte de estrutura, desodorante, perfume, medicação, tudo na nossa vida. Sim. A vigilância sanitária está ali nos protegendo, né? E outra coisa, a gente está falando muito em transplante de coração agora, exatamente como a gente reforça por causa de Fausto Silva, mas os transplantes estão acontecendo, independente de Fausto Silva ou não. Exatamente. Obviamente que, como a mídia ventila o assunto, a sociedade responde favoravelmente. Então, a gente tem um aumento do número de doadores, como aconteceu em 2007 com o Norton Nascimento. Sim. Um ator da Globo, que também precisou de um transplante, também foi priorizado. Sim. Porque ele entrou numa situação bastante crítica, né? E ele foi transplantado, ainda viveu alguns anos depois e morreu de outra coisa, não do coração. É isso. Quando eu falou agora há pouco do rapaz que morreu em Alagoas, que ele teve um câncer, foi um câncer de pele, exatamente porque ele vivia muito exposto ao sol, ele era um trabalhador rural, não teve nada a ver com o coração. Pelo coração ele estava vivo até hoje. Agora, uma curiosidade, o coração de Fausto Silva não prestava mais para nada, o fato é esse. Esse coração é descartado ou vai para a universidade para estudo? Esse coração provavelmente vai para o anátomo patológico. Sim. Eu não sei se vão disponibilizar para algum estudo a mais, mas geralmente tudo que se tira do corpo de qualquer pessoa e não é utilizado, a gente encaminha para o anátomo patológico. Mas Faustão, a família pode dizer assim, não, eu gostaria que meu coração fosse para estudo. Aí pode ser encaminhado para a universidade. Provavelmente sim. A lei não impede. Agora, se não for assim, vai ser descartado. Exatamente. Não tem utilidade nenhuma. Né? Ou seja, Faustão está aí vivo, né? Não está sentindo falta daquele coração antigo, pelo contrário, está respirando normal. Agora ele vai ficar durante quanto tempo, mais ou menos, internado, Benito? Aí depende de alguns fatores. Ele é um paciente idoso, né? Tem 72 anos, 73. É um paciente diabético. É verdade. Então, aí depende da resposta. As notícias que nós temos é que ele está evoluindo muito bem. Inclusive está conversando, né? Sem aparelhos. Então, a expectativa é que o paciente ele fique em torno de 30 dias hospitalizado. É normal. No máximo, é normal. Mas não na UTI, né? Não na UTI. Não na UTI. Não. Ele vai para o quarto, ali tendo assistência total. Qualquer emergência, um médico está lá. Exato. Isso não é só com Faustão, é com qualquer paciente transplantado. Isso. Exatamente. Vamos botar isso na cabeça, não é só Faustão. Faustão, claro, uma pessoa teve essas fake news, mas também teve o lado positivo, você já falou agora. Exatamente. Nós tivemos uma jovem aqui, 18 anos, foi transplantada renal. E assim que o rim foi implantado, ela já começou a urinar. Olha. E foi uma recuperação assim extraordinária. Em 10 dias a paciente teve alta hospitalar. Veja só. Então, depende muito do organismo da pessoa, da resposta, né? Jogar futebol, Faustão não vai mais. Ele está com 73 anos, mas ele vai ter uma vida normal. Uma vida normal. Obviamente que o nosso problema é que nós não temos aquele hábito preventivo. Sim. Né? Então a gente não tem, hoje em dia, pior ainda. A gente não tem vida saudável, a gente não faz atividade física. A nossa alimentação é uma alimentação irregular. Então a gente come muita besteira, muito fast food, hambúrguer, pizza, lasanha. E isso não é saudável. Não é que a gente não possa comer. A gente pode comer esporadicamente, né? Agora a gente precisa fazer caminhada, a gente precisa beber bastante água, né? Então muita gente não gosta nem de beber água. Aí alguém vai transplantado, você vai ter que fazer isso, meu amigo. Não era só quem foi transplantado. Pois todo mundo. Todo mundo. Nosso intestino não é lixeira, não. Com certeza. O transplantado ele precisa ir ao médico periodicamente. E a gente também. Até para prevenir, né? Pelo menos uma vez no ano você precisa fazer um check-up. Pois é. Né? Alguém diz assim, não, quem tem diabetes é a doença da longa vida. E por quê? Porque com diabetes você passa a se cuidar mais. Pois é, exatamente. Né? Exatamente. Por que há um controle melhor. É um controle. Né? Você está sempre olhando sua glicemia ali, como é que está. Então, eu tenho diabetes. Vou fazer caminhada porque eu vou queimar a minha glicose. Mas você devia fazer sem ter diabetes. Exatamente. Para não ter. Para não ter. Prevenir, né? Prevenir. Né? Olha, Benito, eu gostaria muito de agradecer a você mais uma vez por ter vindo conversar aqui com a gente. Parabenizar por esse trabalho, porque para mim é a conscientização de ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas. Sabe o que é você, como você falou dessa menina que botou um rim, já estava fazendo xixi normalmente, teve alta com 10 dias, né? São coisas, Carlos, que a gente não valoriza. Por exemplo, beber água. Para o renal,
ele bebe 50 ml, aquele copinho de cafezinho. Não pode beber água. Imagine no calor, né? Bota um pedacinho de gelo na boca. Então, ir no banheiro, urinar, né? Que felicidade prazeres que você não percebe. Que felicidade é. Então, quando você é limitado, quando você perde isso, é que você começa a valorizar as coisas. Então, a gente precisa começar a valorizar desde já e ter realmente uma vida mais saudável. Outra coisa, eu ia estar terminando, mais uma pergunta. Um doador falecido, quantos órgãos mais ou menos ele pode doar para alguém? Bom, aí depende de vários fatores. Depende da idade do doador, da condição física do doador, da manutenção dele, do tempo que ele teve de morte encefálica. Né? Geralmente, o que mais a gente capta é rim e fígado. Rim e fígado. Fígado é um órgão que não tem assim, um certo limite de idade. Nós já tivemos aqui um doador em Aracaju de 82 anos, que foi captado o fígado, e o paciente foi transplantado e saiu super bem, graças a Deus, dessa doação. Mas, assim, há uma limitação de idade a depender do órgão. Então, coração há um limite, eu não sou mais doador de coração, é até só 50 anos. Passou de 50 não é mais doador? Passou de 50 anos, não então, é mais. Então, meu coração não vou poder. Até porque o meu já é costurado, ele já tem umas pontes aqui. Pronto. Aí esse não pode. Aí eu não sou mais doador de coração, mas sou doador de rim, sou doador de fígado, sou doador de córnea. Pois é. Então, a minha família sabe, isso é importante, que a gente converse com a nossa família, que a gente não perca essa oportunidade, até porque hoje são pessoas desconhecidas que estão listadas, mas pode ser qualquer um de nós, pode ser alguém que a gente ame muito e que muitas vezes morre porque não teve a oportunidade de transplante. Tá bom, Benito. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo conversar com a gente. E a gente vai esperar você outras vezes, sempre com boas notícias. Tá, joia. A gratidão é minha. Você é um parceiro, como eu já disse, e é uma felicidade revê-lo. Muito obrigado, Benito. A minha também, viu? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui com o nosso Em Tom de Conversa, agradecendo mais uma vez ao Benito e a você também que ficou com a gente até agora e até o nosso próximo encontro.